Você já parou para pensar se está vivendo ou apenas se apresentando? Vivemos numa era onde todo gesto pode virar post, toda opinião pode ser julgada, toda escolha pode virar um story. Mas o que isso tem a ver com liberdade? Tudo. Porque talvez você não esteja vivendo o que quer, está vivendo o que vai ser aceito, o que vai render likes, o que não vai gerar atrito. Você performa. Sorriso controlado, texto bem ensaiado, certeza de que está sendo observado e, por isso, precisa agradar. Mas será que isso é liberdade? Ou só mais uma prisão com filtros bonitos? Kant dizia que ser livre é agir por dever, não por desejo, por convicção, não por conveniência. É fazer o certo, mesmo quando ninguém vê. Mas, e quando tem sempre alguém vendo? Quando o olhar do outro se torna uma câmera invisível gravando cada passo, cada erro, cada silêncio, a liberdade se esconde e nasce o medo. Medo de ser julgado, de ser cancelado, de ser esquecido. E então, para evitar tudo isso, você finge, você se molda, você obedece ao algoritmo, à moda, à tribo, e chama isso de ser você mesmo. Mas será que você ainda sabe quem é, sem plateia? Você acha que é livre? Ou será que só aprendeu a performar melhor? Vivemos no palco da vida digital, e quanto mais nos observam, mais viramos personagens. Mais nos policiamos, mais nos editamos. Mas e se liberdade não for isso? E se liberdade for justamente o oposto da performance? Kant nos alertava. Liberdade de verdade não é seguir qualquer impulso. É agir por princípios, mesmo quando isso nos custa algo. Mas, quando foi a última vez que você fez algo só porque era certo, e não porque renderia engajamento? Quando foi a última vez que você disse não, sabendo que isso poderia te fazer sumir do radar dos outros? Talvez você tenha confundido liberdade com visibilidade, com relevância, com aprovação. Mas, se o que te move é o medo de ser esquecido, isso é liberdade? Ou é só uma nova forma de servidão? Estamos constantemente disponíveis, rastreáveis, avaliáveis. Mas quanto mais nos expomos, menos nos conhecemos. Porque se tudo que você faz precisa de aplauso, você não é livre, você é dependente. Liberdade é quando você faz o que é certo, mesmo sabendo que ninguém vai bater palma. Liberdade é quando você assume a sua verdade, mesmo sabendo que pode ser deixado de lado. Liberdade é escolher o silêncio, quando o barulho seria mais confortável. É quando você se encara no espelho e sem filtros diz: isso aqui ainda sou eu. Porque tem gente que vive no palco há tanto tempo que já esqueceu como é andar nos bastidores da própria alma. E talvez o grande dilema da nossa geração seja esse. A gente sabe se mostrar, mas esqueceu como se encontrar. Liberdade é parar de interpretar, é voltar a habitar a própria essência, é ter coragem de não agradar, de não caber, de não pertencer, e mesmo assim, permanecer inteiro. Hoje vou trazer uma reflexão que tem tudo a ver com nossa vida nas redes sociais. Será que somos verdadeiramente livres ou estamos apenas performando? Você já parou para pensar quantas vezes mudou seu comportamento só para conseguir mais likes? Ou quantas vezes deixou de postar algo que realmente queria compartilhar por medo do julgamento alheio? Pois é, essa é a realidade que vivemos hoje. E o filósofo Immanuel Kant, lá no século XVIII, já tinha alguns insights interessantes sobre isso. Kant falava sobre autonomia e liberdade de uma forma que parece que ele estava prevendo o Instagram e o TikTok. Ele dizia que só somos verdadeiramente livres quando agimos por nossa própria vontade, seguindo nossa razão, e não por pressões externas. Mas olha só como está difícil fazer isso hoje em dia. A gente vive numa época em que tudo virou conteúdo, tudo virou performance. Cada story, cada post, cada tweet é pensado e repensado 1000 vezes. E aí eu te pergunto, onde está a autenticidade nisso tudo? Onde está a liberdade de ser quem realmente somos? Sabe aquela sensação de estar sempre ligado, sempre precisando manter uma imagem? É como se estivéssemos presos numa vitrine 24 horas por dia.
A filosofia kantiana nos ajuda a entender que essa busca constante por aprovação externa é, na verdade, uma forma de prisão. Mas calma, não estou dizendo que você precisa deletar todas suas redes sociais e virar um ermitão. O que precisamos é encontrar um equilíbrio. Como seria se usássemos essas plataformas de forma mais consciente? E se, em vez de performar, começássemos a ser mais autênticos? Kant nos ensinou sobre o imperativo categórico, a ideia de agir segundo princípios que possam se tornar universais. Traduzindo para a nossa realidade, e se cada um de nós começasse a mostrar mais do real e menos do ideal? Imagine como as redes sociais seriam diferentes. A verdadeira liberdade, seguindo o pensamento kantiano, está em fazer escolhas conscientes, em agir de acordo com nossos próprios princípios morais. Não é sobre ter milhões de seguidores, é sobre ser fiel a si mesmo. Você já reparou como nos sentimos aliviados quando postamos algo genuíno e recebemos comentários de pessoas que se identificaram? É muito mais gratificante do que aquela curtida automática em uma foto editada 1000 vezes. O pensamento crítico que Kant tanto defendia é mais necessário do que nunca. Precisamos questionar: por que fazemos o que fazemos nas redes sociais? Quem estamos tentando agradar? O que realmente queremos compartilhar com o mundo? E sabe o mais interessante? Quando começamos a ser mais autênticos, naturalmente atraímos pessoas que se identificam com o nosso verdadeiro eu. É como se a liberdade de ser quem somos abrisse espaço para conexões mais genuínas. Mas vamos ser realistas. Não é fácil. A pressão por performance é real, e às vezes parece que estamos nadando contra a corrente. Porém, como Kant diria, é exatamente nos momentos de maior pressão que precisamos exercer nossa autonomia. A filosofia contemporânea tem muito a nos dizer sobre isso. Vivemos num mundo digital que nos oferece infinitas possibilidades de expressão, mas também nos aprisiona em padrões e expectativas. A verdadeira liberdade está em saber navegar por esse mar de possibilidades sem perder nossa essência. Então, que tal começarmos uma revolução silenciosa? Uma revolução de autenticidade? Não precisamos mudar tudo de uma vez. Podemos começar com pequenos gestos de verdade, pequenos momentos de genuína expressão. E lembre-se, ser livre não significa não ter limites, mas sim fazer escolhas conscientes dentro desses limites. É sobre entender que podemos usar as redes sociais a nosso favor sem nos tornarmos escravos delas. Se você chegou até aqui, provavelmente também está refletindo sobre sua própria relação com as redes sociais. Que tal compartilhar suas experiências nos comentários? Como você lida com essa dualidade entre liberdade e performance? Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos juntos construir um espaço digital mais autêntico e livre. Nos vemos no próximo vídeo.